Agora, Sim, pronto. tá ótimo. Dá para escutar, né? Agora, Tá bem, ótimo. tá certo, minha filha. Então, Posso pronto. começar, não? Pode sim, pode começar. Tá bom, minha filha. Meus amigos aí de Garanhuns, da Universidade Federal, a doutora Juliana, eu preparei uma palestra para vocês, para que vocês conheçam que a concepção estrutural influencia a construção de uma edificação. Tá certo? Agora, antes da palestra, entrarmos na programação em si, eu queria fazer uma breve aqui. Dizer que eu estou muito satisfeito em fazer essa palestra, porque me reporta as minhas raízes, tá certo? A minha família, ela é a família de meus avós, ela é toda dessa região daí, da região de Garanhuns e São Bento. Isso me dá uma satisfação grande. Eu até digo o seguinte, eu já dei palestra em São Paulo, Salvador, Natal, João Pessoa, aqui em Recife, nessas universidades, mas faltava essa, e essa é exatamente por conta da minha raiz, tá certo? A título disso, eu vou contar só uma história da minha em relação ao lado familiar. Normalmente, vocês, essas famílias da minha época, da época de meus pais, são muitos filhos, e desses filhos tem muitos que gostam de estudar e outros que não gostam. E o que acontece é o seguinte, normalmente, o comentário lá em casa era o seguinte, minha gente, se você não estudar, eu vou mandar para Padre Adelmar. Não sei se vocês conheceram o Padre Adelmar. Não. Padre Adelmar era do diocesano aí de Garanhuns. Do diocesano. Que ele cobrava muito, né? Ele era, Padre Adelmar, era parente de meu avô. Parente não, era meu primo de meu avô legítimo. Padre Adelmar. Então, por conta disso, aquele meu parente, aqueles meus primos que não gostavam de nada, era prometido a ele encontrar com o Padre Adelmar em Garanhuns. Tá certo? Então, isso aí era uma coisa que eu via sempre. Por isso que me reportei era uma situação muito boa, essa palestra que eu precisava dar para vocês aí, minha gente. Olha, pessoal, eu vou contar alguma coisa da minha formação em relação à engenharia estrutural para que vocês saibam como a vida é tortuosa. Eu comecei a trabalhar com estrutura ainda na época do estagiário. Eu estava no 3º ano da universidade, só tinha dado registro de materiais, até então, de estrutura. E comecei a trabalhar, na época era o maior escritório de cálculo do Nordeste. Era o escritório de doutor Jaime Guzmão, que era Jaime Guzmão e José Fernando. Eles eram professores da Universidade Federal, do qual eu estudei. E, num determinado momento, eles me convidaram para trabalhar no escritório. E eu fiquei trabalhando, completei o curso de engenharia lá trabalhando, e, dali em diante, trabalhei mais 10 anos com ele. Então, foi ótimo que tive uma aprendizagem total. Na época, para vocês terem uma ideia, Jaime era o único engenheiro aqui no Nordeste que tinha o curso, o mestrado de estrutura em Ilhéus. Então, o que acontece? Ele trouxe para a gente aqui toda aquela formação estrutural da época. Se bem que nessa época, olha, eu trabalhei até com a régua de cálculo, você imagine. Depois nós adquirimos um computador 1130, depois um Boros, e depois foi a sucessão de crescimento dentro da eletrônica, certo? Então, o que acontece?
Essa minha formação foi só na área estrutural. Só que eu aprendi uma coisa. Nós precisamos, quem vai trabalhar com cálculo estrutural, precisa conhecer todas as matérias, todas as cadeiras e as especializações. Porque, por exemplo, como é que eu ia projetar uma barragem se eu não sabia, não tinha um conhecimento hidráulico, não tinha um conhecimento de topografia? Tá certo? Como é que eu ia projetar uma base de uma máquina se eu não conhecesse as variáveis da eletricidade, da mecânica? Então, a gente, para ser um profissional de cálculo, você precisa ter todos esses conhecimentos. Inclusive, para vocês terem uma ideia, você tem que conhecer, inclusive, a parte de construção. Porque no momento em que eu calculo uma viga e detalhe uma armadura de uma viga, eu preciso saber se aquelas seções de concreto podem satisfazer a facilidade de uma concretagem. Você precisa saber, por exemplo, a resistência de um concreto para escolher. Quer dizer, hoje nós temos até uma certa facilidade, porque nós podemos escolher um FCK de um concreto, nós podemos interferir numa arquitetura, solicitar uma alteração de uma arquitetura. Então, o que eu quero demonstrar a vocês é o seguinte, é que para você ser um engenheiro calculista, precisa ter o conhecimento de todos esses elementos. E o que acontece? É lógico que você, hoje principalmente, na época que eu comecei trabalhando com estrutura, calculando estrutura, naquele entusiasmo que me fez um profissional, e, ao mesmo tempo, você precisa, por exemplo, além de estudar muito, participar muito de cursos, das especializações. É lógico que você, quem quer ser professor, precisa hoje do mestrado, do doutorado, mas quem quer fazer estrutura tem que conhecer as especializações da estrutura, tá certo? Fazer os diversos cursos, que eu não vou contar os inúmeros cursos que eu fiz na minha vida. Na minha vida, profissionalmente, eu coloquei aqui a minha trajetória técnica, quer dizer, bem grosseiro. Quer dizer, eu me formei na Universidade Federal e me tornei professor, inclusive na Universidade Federal. Depois eu deixei porque era necessário, a universidade me cobrou a elaborar o curso de um doutorado, e, na realidade, eu não poderia fazer, porque eu já tinha meu escritório projetando muito, a minha vida já estava formada, e, para isso, eu precisaria, na época, tínhamos 2 cursos de doutorado, que era no Rio de Janeiro e em São Paulo, em São Carlos. Então, eu teria que passar 3 ou 4 anos fora. Eu ia deixar esse período sem trabalhar no meu escritório. E eu já tinha uma formação forte na área de estrutura, já tinha um conhecimento. É lógico que foi uma escolha minha, tá certo? Se bem que, na época, eu tive a oportunidade de continuar ensinando na Universidade Católica, na UPE, ensinei em outras faculdades, como a Maurício de Nassau, a Guararapes, outras faculdades. Mas hoje eu só estou trabalhando na UPE e na Unicap. Já tenho 40 anos de professor. E sou diretor dessa minha empresa, Cláudio Mota Consultoria de Estruturas. Tá certo? Essa é uma breve apresentação da minha vida profissional. Eu, nesse período,
como eu sempre fui estudioso e gostava de trabalhar, elaborar as minhas atividades, eu fui escrevendo determinados livros. Eu escrevi um livro sobre dimensionamento de barragens de terra, como está mostrado aí para vocês. A editora é a FASA. Eu fiz um trabalho sobre o edifício tipo caixão, nesse período em que os prédios caixões foram desativados, foram desaconselhados pela estrutura, pelo CREA, por todas as instituições que trabalhavam com estruturas. Então, eu escrevi um livro, o passado, o presente e o futuro dos prédios caixões. Na realidade, esse passado eram os prédios em alvenaria estrutural, vindo desde a época dos portugueses, com tecnologia inglesa, que eram muito bons, não teriam problema nenhum. Mas, à medida que você vai desenvolvendo a engenharia, tudo que se quer é fazer alguma coisa mais barata, fazer alguma coisa sem obediência de normas, se bem que as normas foram criadas há pouco tempo. Pouco tempo, quando eu digo o quê? 35 anos. Então, o que acontece? Não se utilizavam as normas corretamente. Então, e todas as vezes que você elaborava uma determinada construção em alvenaria, os tijolos iam diminuindo, porque os empresários das cerâmicas achavam que podia diminuir e ter uma mesma resistência, a ponto que chegou ao nosso, há 10 anos atrás, a esse tombamento desses edifícios. E hoje você tem que ir para uma tecnologia diferente. Esquecer essa tecnologia dessa alvenaria que nós chamamos de resistente para uma alvenaria estrutural. Em seguida, por exemplo, eu fiz outros livros, como Construção de Estrutura Metálica, que hoje é o que é cobrado, tá certo? Dentro da tecnologia da engenharia estrutural. Eu, só para comentar para vocês, há mais ou menos uns 30 anos, eu fazia no meu escritório um projeto em cada 100 estrutura metálica. Hoje, meu escritório faz 50. Tá certo? Tal é o desenvolvimento do aço, tal é as prioridades que uma estrutura cobra, que eu vou conversar com vocês mais tarde. Fiz depois uma estrutura de madeira. Fiz um trabalho para os arquitetos. Eu também ensinei na escola de arquitetura. Ensinei na escola de arquitetura da UFPE e ensinei na escola de arquitetura da Católica. E eu fiz um livro, Estrutura para Arquitetos. Fiz um outro livro, Geminei Madeira e Aço, visto que eu tinha trabalhado com o diretor na época da escola, doutor Amaro Pereira. Fizemos um trabalho para a Sudene sobre resultados de ensaio de madeira e isso me deu a oportunidade de desenvolver esse livro. E fiz um livro que é Construção de Estrutura de Edifícios. Isso para que vocês tenham vejam a necessidade que nós temos para trabalhar estrutura. A estrutura não é só o cálculo das lajes, das vigas, dos pilares, das sapatas. Nada disso. Você tem que ter um conhecimento em volta disso tudo. Você tem que ter um conhecimento das normas. Você tem que ter um conhecimento dos processos construtivos. Você tem que ter um conhecimento das limitações que uma estrutura precisa, cobra de você. Eu vou passar para um outro elemento aqui que a gente vai desenvolver. Por exemplo,
limitações da escolha de materiais empregados para a construção das estruturas. Quando a gente trabalha com uma estrutura, a gente trabalha pensando em custo e rapidez de execução. O custo, porque dá condições da sociedade, principalmente os mais pobres, usarem essa edificação. Só para vocês terem uma ideia, o custo de uma estrutura hoje, ela custa 30% a 40% da obra. Eu tive um cliente ontem que me procurou, eu fiz um projeto para ele, e ele disse, depois que eu fiz o projeto, aí ele disse, mas Cláudio, eu poderia tirar essa laje da coberta e colocar uma estrutura metálica ou uma estrutura de madeira para baratear. Eu digo, será que vale a pena? A estrutura custa 30% a 40%. O restante é acabamento da obra. Eu perguntei a ele, será que não era importante você pensar na redução dos seus revestimentos e manter uma estrutura? Essa obra é até uma obra aqui em Gravatá. Eu disse a ele, por que isso? Porque se você coloca uma laje nessa obra, você vai fazer uma estrutura estanque a animais, a insetos. Se você coloca uma estrutura em telha vã, em telha cerâmica, esses insetos vão penetrar, os morcegos, e você que vai utilizar essa casa uma vez por semana, 2 vezes, vai ter que fazer uma limpeza constante. Isso aí. Será que vale a pena? E se você quiser substituir por uma telha de fibrocimento, a fibrocimento transmite um calor estúpido. Aí você vai gastar um dinheiro que não vai ter o conforto. Então é muito bom, ou você consulta seu arquiteto, tá certo? Ou repensa. Porque todo mundo acha que a estrutura é o custo da obra, e não é. A estrutura custa 30% a 40% da obra. Então não se deve ter esse cuidado da economia da estrutura. A estrutura tem que ser trabalhada, projetada, executada, tá certo? Para dar equilíbrio, sustentação, segurança e durabilidade. Durabilidade. Você tem que fazer uma obra para durar a vida inteira. Não é uma obra para durar 10 anos, 15 anos, 20 anos, como esses prédios caixões que foram executados à mercê da ganância dos profissionais, não digo nem dos profissionais, dos empresários da construção civil. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Estrutura é fundamental. A durabilidade é fundamental, que seja econômico, mas que seja seguro. Então, o que acontece? Os espaços necessários na concepção da arquitetura. Muitas vezes, o arquiteto ele precisa, no seu desenvolvimento estrutural, de voos grandes. Eu tive há pouco tempo numa obra, aqui num hotel aqui em Recife. Olha, aquilo me deixou chocado, porque era um auditório. E no auditório, no meio do auditório, foram colocadas 2 colunas. Olha, então, 2 colunas, por quê? Possivelmente, para diminuir os vãos. Mas a edificação era voltada para ser um auditório. O pilar no meio do auditório ia interferir na visão dos usuários. Então, o que acontece? Você, como projetista, tem que levar ao arquiteto essa opção. Então, vamos trabalhar com estruturas diferentes, por exemplo, uma estrutura metálica, que vence grandes vãos. Certo? Nós temos hoje estruturas metálicas que chegam a vencer 80, 90 metros. Eu já tive
uma determinada obra, que fiz uma estrutura metálica com 80 metros. Aí eu pergunto, e tinha razão de ser. Essa obra foi uma estrutura para uma usina, na época que o álcool era um elemento fundamental, todo mundo queria fabricar o álcool, tá certo? O álcool do açúcar, da cana-de-açúcar. Então, esse meu cliente dessa usina disse, olha, Cláudio, eu quero uma estrutura sem pilar no meio. Eu digo, mas por que isso? Ele disse, se nós colocarmos pilares no meio, os motoristas daqui do interior, os motoristas da região dele, tá certo? Eles não sabem dirigir. Eu contrato eles assim. Sabe tirar o carro, ligar o carro, está contratado. Então, para ninguém estar batendo em pilares, ele queria a estrutura toda livre. Quer dizer, de uma certa maneira, era a necessidade que ele precisava. E nós fizemos isso. Tá certo? Até hoje está um pouco obsoleto, porque a fabricação do álcool houve uma modificação em relação aos interesses das usinas. Hoje se faz álcool do milho, álcool do arroz, álcool da cevada, tá certo? Não se faz só o álcool da cana-de-açúcar. Então, de acordo com os espaços, você vai escolher o material. O concreto armado tem uma limitação, é a limitação de 10 metros. Aí você diz, mas por que limitação de 10 metros? A altura de uma viga, normalmente, é o quê? É de 8 a 10% do vão. Se você tem uma viga de um vão de 10 metros, essa viga teria que ter 80 centímetros, 70, 80 centímetros. Então, são vigas altas, que diminuem o pé direito. Diminuindo o pé direito, se você fazer um prédio de 10 andares, na realidade você perde um andar. Então, o concreto armado ele tem suas limitações. Aí você usa a estrutura metálica, que é uma beleza, só que também tem suas limitações, porque a limitação da estrutura metálica é vista do lado da manutenção. Uma obra de concreto armado, ela dura praticamente a vida inteira. E uma obra de estrutura metálica, você tem que fazer manutenção periódica, pinturas periódicas. E são custos. Olha, além disso, ainda tem um detalhe. Eu gosto muito de citar casos, como eu tenho essa vida toda, 40 anos de profissão, todos os dias acontecem problemas, todos os dias eu erro, todos os dias eu acerto, e são experiências que eu ganho. Eu fiz um projeto em estrutura metálica para um grande atacado aqui, atacado das construções. E, para vocês terem ideia, eu fiz em estrutura metálica. Aí, depois que a obra estava toda pronta, o cliente disse, Cláudio, eu estou com um problema. Porque eu fui fazer o seguro do meu prédio. E se ele fosse de concreto armado, eu diminuiria esse valor do seguro para 10%. E eu não quero isso. Então, conclusão, eu tive que fazer o quê? Um encamisamento nas colunas. Eu tive que fazer um encamisamento nas colunas. Quer dizer, é uma solução, é um paliativo para esses problemas. O que eu quero mostrar a vocês é que tudo, essas limitações é que definem, por exemplo, uma determinada obra. Eu vou dar um exemplo agora há pouco, na pandemia, a gente está vivendo esse problema e todos os dias aparecem necessidade de soluções. Na China mesmo, quando começou a aparecer o problema da pandemia, eles precisavam fazer um hospital em 6 dias. Aí eu pergunto, qual material ele ia escolher? O concreto? O concreto, você tem cura do concreto, vocês já sabem disso. Quem trabalha com construção sabe que o concreto precisa curar, precisa tornar um sólido completo. Isso a gente, dentro de um padrão normal, levaríamos 28 dias. E dentro de um parâmetro secundário, poderíamos levar 15 dias.
Só que ele seria encarecido com aditivos a ser colocado. Então, o que acontece? Só uma estrutura metálica você consegue fazer isso rápido. Aí vocês podem comentar. E o concreto protendido? É a mesma coisa do concreto. O concreto protendido transforma a zona de tração com o trabalho do concreto. E o concreto é um material resistente à compressão, o aço a tração. Então a gente transforma a tração em compressão. E para isso precisa de um concreto de grande resistência. Tá certo? Então a rapidez da construção também. Eu já fiz uma obra em que sentido? O cliente disse, a obra foi pedida para o meu escritório no mês de agosto. E ele disse, Cláudio, eu tenho que construir essa obra até dezembro. Era um supermercado. Mas por que ele tinha que construir até dezembro? Porque se ele terminasse a obra em dezembro, colocava mercadorias no supermercado e todo mundo que ia comprar ia usar o 13º. Então, não adianta, só teria condição de ser construído se fosse em dezembro. Em janeiro, fevereiro, não adiantava mais. E nós fizemos isso. Só que aí vem a escolha do aço como material de construção. Então, isso por quê? Porque o aço, a ordem de construção dele é da ordem de 1 para 10. Em São Paulo, agora, quem de vocês que tinha ido para São Paulo há pouco tempo, antes da pandemia, lógico, né? Há um mês atrás, um mês antes da pandemia, estava aparecendo na televisão que o grupo chinês de construção estava oferecendo executar um prédio de 10 andares em 20 dias. Em 20 dias. Aí você imagina. É lógico que isso aí, quer dizer, essa necessidade, essa rapidez de construção exige, tá certo? Que seja escolhido os materiais. Por exemplo, os elementos componentes de fachadas, que muitas vezes se faz hoje. Anteriormente, há mais ou menos uns 40 anos, você fazia uma fachada como? Fazia o prédio em concreto armado, fazia as vedações em alvenaria, revestia um emboço e reboco, colocava um elemento cerâmico e depois, ou então não colocava o elemento cerâmico, fazia a pintura normal. Hoje não, hoje nós temos materiais, tá certo? A título de polipropilenos, tá certo? Nós temos materiais plásticos de grandes aplicações. Quando vocês veem aqueles prédios de Dubai, as estruturas são retilíneas. Aquela forma curva é uma forma de utilização com elementos pré-fabricados. E até digo a vocês, nós aqui no Nordeste, nós estamos engateando. Nós não temos grandes empresas para fazer essas aplicações. Aqui em Pernambuco, no Nordeste, a primeira fábrica que está sendo construída nesses elementos pré-fabricados está sendo construída em Petrolina. Deve demorar mais uns 2, 3 anos. Mas nós não temos aqui. Então, nós temos que conviver. Vocês observem que as arquiteturas utilizadas no sul do país são diferentes daqui, do Nordeste, são diferentes do centro. Por exemplo, aqui nós trabalhamos o quê? Com o granito. Porque o granito nós temos em grande quantidade. Tá certo? Nós somos ricos em granito. No sul do país você não tem granito. Então você trabalha com os elementos cerâmicos. No centro, Goiás, Mato Grosso, aquela região, você trabalha com pinturas. É uma arquitetura bem definida. É definida por quê? Pelos materiais
que você encontra na sua região. Agora, o que eu quero mostrar a vocês é que tudo isso tem a ver com a durabilidade dos materiais, das aplicações. Eu faço questionamento quanto à ganância dos profissionais. Por exemplo, você vai utilizar, eu não sei se vocês têm conhecimento, vocês não são dessa época, eu fui dessa época, nós utilizávamos nas argamassas o saibro. O saibro é um barro peneirado, tá certo? Argiloso mesmo, com uma granulometria mais argila do que a areia fina, e misturávamos aos cimentos e às areias e fazíamos o revestimento. A gente chamava de massa única. Hoje ainda se faz isso. Se faz para casas populares, se faz para construções de pequeno porte, até residências de 2 andares. São feitos isso aí. Só que nós questionamos isso, porque o saibro deteriora as esquadrias, deteriora as grades das alvenarias. Então não é bom aplicar mais. E deteriora até o concreto. Ele penetra no concreto e faz o concreto entrar em oxidação. É uma coisa que a gente deve eliminar. Certo? Nós temos hoje produtos de grandes aplicações com o concreto, com grauteamentos, o graute, tá certo? Resinas que protegem o concreto para a vida inteira. E o outro lado é você procurar materiais de fácil manutenção. Eu até digo uma coisa, olha, engenharia é uma profissão muito abrangente. Você pode ser um engenheiro civil de orçamento, você pode ser um engenheiro civil de controle de materiais, você pode ser um engenheiro civil analista de uma sondagem de terreno, você pode ser um engenheiro civil que execute fundações em estacas, e além disso, até diversos tipos de estaca. Você pode ser engenheiro civil para fazer só estaca pré-moldada, ou para fazer só estaca metálica, ou para fazer estacas brocas, que se tem estaca raiz. Você pode ser um engenheiro civil só para acompanhar a estrutura, você pode ser um engenheiro civil para acompanhar revestimentos, o engenheiro civil que trabalha com instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, climatização. Então, o que acontece? Hoje você não pode ser um engenheiro civil completo, não pode. Eu até digo, na minha época, eu tive que estudar muito, porque todos os dias apareciam obras diferentes e eu tinha que dar soluções. Hoje não, hoje você faz instalação elétrica, chama fulano de tal. Instalação em estaca, chama fulano de tal. Então você divide as suas atividades dentro da estrutura. Então eu digo a vocês, engenharia civil é um curso espetacular. Eu até digo a vocês, eu faria tudo novamente, sem tirar nem colocar. Eu até digo uma coisa a vocês, a gente se sente um pouco competente num sentido de quando os seus filhos trabalham na mesma profissão que você, tá certo? Isso eu tive esse cuidado, tá certo? Os filhos utilizam os conhecimentos da sua profissão, tá certo? Acompanham profissionalmente, tá certo? As suas atividades. Eu tenho 3 filhas, 2 são engenheiras e uma é arquiteta. Então, isso é muito bom para dar continuidade na vida. Vamos ver aqui. Estrutura em concreto. Por exemplo, a estrutura em concreto ela tem uma limitação. Ela tem uma limitação de edificações, de altura de edifícios. Um edifício de concreto armado não pode ultrapassar os 40 andares. Não pode. Por quê? Mesmo que você tenha conhecimento
das novas tecnologias do concreto de alto desempenho, tá certo? Um concreto que você atinge resistências altíssimas. Tá certo? A gente trabalha com concreto de 30, 40 MPa. A minha filha mais velha fez a tese dela aí sobre concreto de alto desempenho. E ela conseguiu um concreto de 200 MPa. Aí você diz assim, teoricamente é uma beleza, mas na prática não existe. Na prática. Porque ela fez um concreto, trabalhou com concreto com microsílica. Aí você diz assim, e a microsílica existe? Pouco. Aqui no Nordeste só existe aqui na Paraíba. Então o que acontece? Como é que você pode fabricar um concreto se você não tem um produto básico dele? Você tem que trabalhar com aquilo que tem na região. Então esse concreto que nós trabalhamos é um concreto de 40 MPa, 30 MPa. Luciano, será que aqui apagou, não? Eita. Só tá no áudio, Cláudio. É só... Tá ouvindo? Só tá no áudio. Mas pode ser assim também. Pode ser, né? Pode. Pronto. Eu vou ver aqui, eu vou falando, pronto. Então, veja, se houver algum problema, me avisa, viu? Só está no áudio aqui. A visão não está. 2 minutinhos aí. Dois minutinhos. É só ligar a câmera, professor. Pronto. Tá ouvindo agora? Tá vendo? Não. Mas pode ser assim mesmo. Mas pode prosseguir, que está todo mundo vendo a sua apresentação. Então ótimo, pronto. Aí vejam bem. Vejam bem. A pergunta. Então tá ótimo. Vejam bem. Então o que acontece? A gente trabalha com o concreto armado, que pode ter uma variância aí, no caso. Trabalhar com o pré-moldado e trabalhar com o concreto protendido. O problema é que o concreto protendido ele é muito caro. Para vocês terem uma ideia, aqui no Nordeste, nós ainda não temos 2 empresas que trabalham com proteção, tá certo? E o pré-moldado é uma estrutura também limitada. Limitada a quê? Só vale a pena fazer o pré-moldado se nós tivermos repetição da estrutura. Ou seja, um galpão é uma coisa boa se trabalhar com pré-moldados, porque você tem aquela repetição daqueles pórticos. Mas uma estrutura variável, uma estrutura com peças curvas, varandas curvas, você não pode trabalhar com pré-moldado. Tem que trabalhar com concreto moldado em loco. Tá certo? Então, a limitação do concreto armado, ela está limitada às alturas dos prédios e está limitado também às formas que esses prédios podem ter. Certo? Eu vou passar aqui para as estruturas metálicas. As estruturas metálicas são estruturas, por exemplo, eu já disse a vocês que eu estou trabalhando muito com estrutura metálica. Hoje, no meu escritório, a gente projeta da ordem de 50 projetos para cada 100 em estruturas metálicas. E a estrutura metálica hoje é uma evolução grande. Uma evolução por quê? Porque se começou a trabalhar muito com siderúrgicas, de aços de maior resistência. Apesar, aí eu vou ser veemente em relação a gente aqui. Nós não temos aqui no Nordeste uma siderúrgica. Não temos. A primeira siderúrgica que se tem ali vai ser construída agora em Suape, pelos chineses. Então a gente tem que trazer o aço de Minas Gerais, trazer o aço de São Paulo, trazer o aço do Rio Grande do Sul, o aço Minas. O aço Minas vem de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Então, aí vem o problema do quê? Do transporte.
aí encarece muito a estrutura, o transporte encarece muito. Então, o que acontece? A estrutura metálica, muitas vezes, eu digo a você, eu faço um projeto, eu intitulo como belíssimo aquele projeto, e na hora da execução, aí o cliente faz, Cláudio, a gente compra onde? Aí eu digo, vai comprar em tal canto ou tal qual? Chega naquele local, ele não tem. Ah, só tem em Minas Gerais. Para chegar de Minas Gerais aqui é 1 mês, 2 meses. Então, aquela grande vantagem que eu dei no projeto, a grande vantagem que eu disse que era rapidez, deixou de existir. Tá certo? Aí ela fica, a única vantagem que existe é vencer grandes vãos. Vencer vãos de 40, 50 metros. Tá certo? Cargas elevadas. Hoje, no mundo inteiro, a partir de 40 andares, as edificações têm que ser todas metálicas. Os edifícios nos Estados Unidos, Dubai, que chegam a 300 metros de altura, são todos eles metálicos. Por quê? Porque fica fácil do transporte e altamente resistente. Enquanto o concreto suporta 40 MPa, que dá 400 kg por centímetro quadrado, o aço suporta 3.450 quilos por centímetro quadrado. Então, o que acontece? Você tem um material 10 vezes mais resistente. Aí você pode executar. E outra coisa, pré-fabricado, porque o aço é um pré-fabricado. Você monta uma estrutura, uma sobre a outra, assim por diante. Nós já temos projetos já em elaboração no mundo. No Japão, nós temos projetos com 1.200 andares. 1.200 andares. São 4.000 metros de altura, já em processo de finalização de projeto. E ele vai ser feito isso na Baía de Tóquio, dentro do mar. Nós temos esses aços que são altamente resistentes à própria corrosão. Aqui mesmo em Recife, nós temos edifícios beira-mar em aço, que não tem oxidação nenhuma. Quer dizer, totalmente garantido em relação a essa manutenção. E é lógico que, aos poucos, vai se trabalhando. Na realidade, eu digo sempre, vocês que estão começando, que gostam de estudar, que querem fazer os mestrados, os doutorados das vidas, as pesquisas, tem muito a ser feito. E nós estamos começando. Nós temos que descobrir materiais muito resistentes. Nós estamos prontos para isso. Para começar a você tirar vantagens desses materiais, desses elementos estruturais. Eu digo uma coisa a vocês, estruturalmente é muito fácil ser calculista hoje. Por quê? Hoje você tem os programas que trabalham com todo tipo de hiperasticidade. Então você pode, muito bem, desenvolver, calcular os elementos estruturais, os momentos fletores, forças cortantes, forças torsores de uma estrutura. E de tal maneira que você só aplicar aos materiais. O que nós temos é a falta de conhecimento dos materiais. Porque nós, durante esse tempo todo, nós nos dedicamos a trabalhar muito com os programas. Tá certo? Nós trabalhamos lá no meu escritório, o pessoal trabalha com tudo que é programa. Quer dizer, sabem fazer tudo. Mas, na hora de executar, temos que fazer a melhor escolha do material. Certo? Então, nós temos, em estruturas metálicas, nós temos os perfis de alma cheia, onde nós fazemos o quê? Os edifícios, tá certo? Com as vigas metálicas. Hoje nós temos as lajes metálicas, a steel deck. Eu tenho feito lá no escritório esses mercados, essas lojas de grandes vãos, todo ele com steel deck, que é uma obra imediata.
as lajes não são mais lajes de concreto, são lajes metálicas, mistas, metálicas, vigas e lajes simples. Então, o que acontece? Nós temos os materiais prontos para atenderem o mercado. Mas, às vezes, essas vigas ficam muito caras, pesadas. Aí nós temos o advento das treliças, os sistemas treliçados, que é uma maneira de você vencer grandes fomos. Aquela estrutura que eu falei a vocês, da cana-de-açúcar, a vigamento para transportador de álcool, era uma viga de 80 metros que fazia o transporte de álcool. Essas vigas eram vigas treliçadas. É o advento da treliça. Mas eu digo, sabe de quando o sistema treliçado? Tá certo? Do século passado. Do começo do século passado. Então, são coisas que estamos evoluindo. Esses obeliscos que se constroem, esses prédios elevados, tá certo? Trabalhamos muito com sistemas treliçados. Aí vocês veem aí que eu coloquei sistema de alma cheia, são as vigas metálicas em forma de I, em forma de U, em forma de H. Sistemas treliçados, que vocês veem nessas figuras aqui, uma treliça de Poloncé, uma treliça de Rover, uma treliça de Shed, uma treliça de Gaudí. Gaudí fez a igreja em Barcelona, tá certo? Toda ela com esses sistemas treliçados. Aí você ganha o quê? Na velocidade construtiva, tem a desvantagens da manutenção, que você tem que ter manutenção periódica. Tem a desvantagem, que é lixamentos, pinturas. Tá certo? Então, o que acontece? Isso são as estruturas metálicas. E as estruturas em madeiras, que aparentemente as pessoas acham que não tem utilização, é mentira. Nós temos muita utilização em madeira. Por exemplo, em Fernando de Noronha, você só constrói lá se for em madeira. Tá certo? Eu tenho feito projetos lá, fiz hotéis lá, fiz o hotel até de Luciano Huck. Eu fiz ele todo em madeira. E madeira de baixa qualidade, que é o eucalipto. Tá certo? Por quê? Porque é um problema ambiental, é uma cobrança, tá certo? Do governo de lá, o governo de Pernambuco e vinculado a lá. Teria que ser com um produto ambiental, de natureza ambiental. E nós trabalhamos em madeira. Mas aqui mesmo em Pernambuco nós temos Gravatar, as grandes áreas de cobertas são em madeiras. Ali em Salgueiro mesmo tem um grande hotel que eu fiz ele todo em madeira. Quer dizer, a madeira tem suas aplicações. Aí você diz assim, mas como, Cláudio? Se a madeira, nós só temos madeira no norte, em Belém, Amazonas. Não. A gente lá, nós temos madeira de lei. Madeira de resistências boas. O cedro, maçaranduba, que tem limitações, principalmente agora. Você vê, agora mesmo nós temos essas derrubadas, tá certo? Essas brigas do governo federal em relação a essas derrubadas. Mas nós podemos utilizar o eucalipto. Eu tenho um cliente que era dono de uma usina de açúcar, e ele disse para mim, Cláudio, eu não quero mais agora açúcar, não. Eu vou plantar madeira para fazer estrutura. E ele começou a plantar eucalipto. Então, ele tem eucalipto em toda a região que ele tinha açúcar, ele cortou a cana e está fazendo e plantando madeira. Para que isso? Para fazer as edificações em madeira. Aqui mesmo em Recife, nós temos uma série de obras todas em madeira. Tá certo? É uma questão cultural, mas é importante. E lá no sul do país também, culturalmente, é muito desenvolvida a madeira. Nós temos lá em Santa Catarina, tá certo? Rio Grande do Sul, toda a estrutura em madeira.
E, concluindo aqui, porque o tempo está na limitação, alvenaria estrutural. Nós deixamos de fabricar as alvenarias resistentes. Alvenaria resistente, para quem não sabe, ou que não está atento, são essas alvenarias que essas construções que você faz com aqueles tijolos simples, tijolos de espessura de 12 centímetros, 12 por 21 por 9, que você faz ela com argamassa simples, com os furos horizontais. Os tijolos são todos furos horizontais. Isso está em desuso. Só no Nordeste é que nós utilizamos isso. No sul do país não se faz mais isso. Hoje nós trabalhamos no sul do país e aqui em Pernambuco também, as obras novas, financiadas pela Caixa Econômica, com alvenaria estrutural, onde os furos são nas verticais. Os furos são nas verticais. E suportam resistência acima de 8 MPa. Nós trabalhávamos com aquele tijolo simples, que era de 2 MPa. Hoje a gente trabalha com 8 MPa. Nós podemos chegar a edificações até 10 andares. São Paulo, nós temos um grande número de edificações de 10 andares. Aqui no Nordeste, não. Porque essa cultura da gente modificou. Ela ficou limitada. Mas em São Paulo, Minas Gerais, o centro, o Goiás, Mato Grosso, eles constroem muito alvenaria estrutural. Edifício de 10 andares, com aqueles tijolos de 14 centímetros. Ele é 14 por 19 por 39. Furos na vertical. E a cada 2 metros, nós temos o quê? Um grampeamento com barras de aço grauteadas. E claro que esse material tem que ser o quê? Tecnologicamente tem que ser estudado, revisado, fiscalizado. Nós temos soluções para isso. Que essas soluções são as soluções que os ingleses trouxeram para cá há 80 anos atrás. Os ingleses trouxeram esse tipo de estrutura para a gente aqui. Mas a gente foi deixando, foi inventando, foi modificando e deu no que deu. Há 30 anos, 20, 30 anos atrás, houve o quê? Desmoronamento desses conjuntos residenciais. Nós temos agora um conjunto aqui em Muribeca, que são mais de 60 prédios demolidos, porque não tem segurança para você utilizar. Olha, pessoal, aqui ainda fazendo algumas limitações que eu já falei, alvenaria estrutural, que é exatamente sobre isso aqui. A limitação de edifício de 10 andares, resistência acima de 4 MPa, de blocos de 8 MPa, os vãos máximos de 6 metros, é lógico que a gente não pode ter vãos grandes numa estrutura dessa. Há uma repetição da estrutura dessa. São edificações que serão usadas a nível popular. Certo? Pronto. Minha gente. Alô, Juliana? Oi, professor Cláudio. Então, foi excelente essa palestra. Sim. É muito enriquecedora. E a gente vai abrir, então, agora para as perguntas, pode ser? Pode ser. Certo. Pode ser feito. A primeira pergunta aqui, que está aberta, é do Felipe Alves. Ele comenta que o senhor falou sobre a pesquisa de sua filha. Então, ele pergunta se acharia mais interessante, se deveríamos pesquisar mais os materiais que são locais do que os que são de difícil acesso. O problema que eu vejo é o seguinte: nós temos que pesquisar os materiais que são possíveis. Tá certo? Eu sou muito objetivo. Eu quero pesquisar um material que eu saiba que eu vou aplicar, que eu vou ter mercado. Aí, por exemplo, na Europa, se trabalha já com esse material, o concreto de 200 MPa, tá certo?
Mas o problema é o seguinte, é que lá eles têm fábricas de resinas, que substituem a argila nossa aqui, certo? A sílica, a microsílica. O problema é que a gente tem que ser objetivo. Lá eles podem aplicar, porque eles têm esse material, essas resinas. São resinas altamente resistentes que, aplicada ao concreto, atinge essa resistência. Se vocês, quem já foi lá na Europa, verifica ali Barcelona, nessas regiões da Espanha, de Portugal, você vê edificações todinhas com esses tijolos. Edificações de 6, 8, 10 andares. E, na realidade, era a solução para a gente aqui. O que a gente tem que trabalhar, o governo da gente tem que trabalhar em dar condições de moradia às populações mais pobres. Não pode acontecer de você ter uma favela, como é feita uma favela. O sujeito coloca 4 pilares de madeiras de baixa resistência, tabuados, e naquele ambiente de 4 por 5, mora 10 pessoas, filho, esposo, a mulher, a sogra. Quer dizer, ninguém consegue conviver bem. Quem é que consegue viver, produzir num ambiente desse? Então, aí o governo tinha que se preocupar em criar essas edificações populares. Edificações populares dessa ordem. Fabricar esse material, fabricar 10 andares, da condição de habitabilidade. Porque você vai no sanitário, numa favela dessa, como é que você utiliza o sanitário? Vai naqueles córregos lá, faz as suas necessidades, sem nada. Então você tem que ter o quê? Um sanitário, um banho. Você, na hora que você tem isso, você pode produzir. Aí você vai ser um outro homem. E é isso que nós temos que resolver. Eu acho que o governo agora, de 2 meses para agora, o pessoal está querendo trabalhar em cima do saneamento. Trabalhar em saneamento. E o saneamento requer o quê? Construções que dê habitabilidade. E essas construções que dê habitabilidade são construções práticas, baratas, tá certo? Para as pessoas poderem morar. É isso que a gente tem que fazer. Por isso que na Europa você não tem. Você não tem favela, você não tem. As edificações estão lá. As pessoas têm como conviver, como trabalhar. Certo? É isso que a gente tem que trabalhar dessa maneira. Eu sou muito objetivo nisso. Certo? Trabalhar com o que a gente tem condições de produzir. Certo, tá ótimo. Então, tem mais 2 perguntas aqui. O professor Douglas, que até ensina a disciplina de aço e madeira no momento, ele fala assim, boa noite, em média, quantos projetos estruturais são feitos por mês em teu escritório de cálculo? Como é formada a tua equipe do escritório? Olha, hoje a minha equipe é muito grande, viu? Eu tenho hoje 12 engenheiros, eu tenho hoje 14 desenhistas, porque a gente diz assim, mas desenhista, Cláudio, desenhistas, porque você faz o projeto no programa, mas o programa não dá o detalhamento. O programa dá o cálculo, dá a posição do perfil metálico, mas não dá o detalhe da ligação soldada, não dá o detalhe das contraflechas, onde posicionar a contraflecha, não dá o detalhe da ligação da laje com a viga, não dá os detalhes minuciosos dos pilares com as fundações. Então, na realidade, é o que a gente chama hoje de cadista. Mas o cadista, normalmente, esses cadistas, eu já venho tirando eles de escolas técnicas. Das escolas técnicas, eu coloco ele para começar a trabalhar, depois ele torna-se profissionais. É verdade que muitos deles vão fazer engenharia e deixam. E a gente fica nessa repetição. Hoje, o meu escritório, com a parte administrativa, eu devo ter na faixa de 30 profissionais. Entre engenheiros, desenhistas e os profissionais de administração. É muito difícil, viu?
É Douglas, viu, Douglas? É muito difícil, meu filho. A gente tem que fazer porque a gente tem que trabalhar muito, cobrando pouco, tá certo? Para poder viver. Mas eu estou super satisfeito com isso. Não faria nada diferente, faria exatamente como eu imaginei na minha vida. Certo? Perfeito. Tem mais duas perguntas aqui. Um é de Laise Oliveira. Quer dizer, uma de Laise Oliveira. Quais as vantagens e desvantagens da alvenaria estrutural? Quais possíveis problemas que podemos ter com essa estrutura para possíveis correções com as alvenarias já levantadas? A alvenaria estrutural, a grande vantagem que ela tem é em relação à facilidade construtiva e à rapidez de construir. Porque ela só tem sentido quando você coloca alvenaria sobre alvenaria. Alvenaria sobre alvenaria. Agora, essa é a vantagem que ela tem, tá certo? Agora, a desvantagem grave dela é você não poder fazer reformas. Você não pode fazer reformas. Eu fui ver mais ou menos há uns 20 dias atrás, me pediram para ver uma edificação. O condomínio me pediu para ver uma edificação em alvenaria estrutural. Aí o rapaz do térreo ficou desempregado e o que ele fez? Ele resolveu fazer de um apartamento, de um quarto, de uma sala dele lá, fazer um pequeno supermercado. Então, para fazer aquele pequeno supermercado, ele retirou a parede. Aquela parede do térreo suportava os andares subsequentes. Quer dizer, imediatamente eu fiz um laudo para a Caixa e sugeri, não, praticamente ordenei que fosse voltada à posição inicial, que desativasse o supermercado. Por quê? Porque ele retirou uma parede que tinha sustentabilidade para os outros andares. Então, o que acontece? Você não pode fazer isso. Isso é uma limitação. Se esse prédio fosse executado em concreto armado, não teria problema. Você tirava aquela parede e pronto. Você, quantas vezes um edifício de concreto armado, você derruba uma parede de um quarto para aumentar a sala? Você pode fazer. Se ele for metálico, também pode fazer. Agora, em alvenaria estrutural, você não pode fazer. Há uma limitação. Porque, às vezes, as pessoas, quando compram um prédio em alvenaria estrutural, um caixão desse, que a gente chama, o que acontece? Ele está numa situação, começou a vida dele, depois ele melhora de vida, aí quer aumentar. Às vezes, o que acontece? Ele quer, às vezes, compra um outro apartamento, junta os dois apartamentos, aí quer tirar a parede, não pode tirar, tá certo? Eu vejo muito isso, sabe em quê? Muitas vezes eu sou convidado para dar um parecer sobre uma determinada obra. Aí o edifício é em alvenaria estrutural. E, na realidade, a pessoa pegou aquele apartamento e transformou numa escola. Uma escola. Quer dizer, aquela laje ali daquele edifício é uma laje que foi feita para uma sobrecarga de 200 kg por metro quadrado, pela norma NBR 6.118, 6.120. E, na realidade, uma escola, a sobrecarga é para 300. Quer dizer, ele transformou aquele prédio residencial de uma sobrecarga limitada para uma sobrecarga maior. Aí o que acontece? Ele vai colocar os alunos ali. No começo da vida tem poucos alunos, mas à medida que vai aumentando, essa sobrecarga vai aumentando e vai atingindo os seus objetivos e vai tornando a obra instável. Aí começa a fissurar paredes, que não era elemento estrutural. Está entendendo? Então, essas desvantagens. Tá ótimo. Tem outra pergunta aqui no Marcelo Santos. Qual seria a projeção para o futuro da engenharia estrutural com o advento de novas tecnologias para estruturas em concreto e aço? Olha, a estrutura de aço, ela realmente, ela já está num nível de total desenvolvimento. É o que eu estou dizendo a vocês. Vocês observem, esse edifício do Japão é uma coisa interessante. Ele tem, a base dele é de 7 km por 7 km. Imagine você
estando na beira-mar de Boa Viagem, por exemplo, como exemplo, e esse prédio fica a 8 quilômetros da praia. Então, ele tem lá naquela base, ele tem 8 quilômetros por 8 quilômetros. E são 1.200 andares. 1.200 andares. Que outro material a gente poderia usar, se não o aço? Porque é lógico que esse aço é um aço mais resistente. Nós aqui no Brasil, nós temos o aço, o A36, que suporta 2.400 kg por centímetro quadrado. Nós temos o A572, que suporta 5.720 kg por centímetro quadrado. Mas nós temos o aço inglês, que já suporta 1.200 kg por centímetro quadrado. Então, a gente pode utilizar. E lá no Japão, eles já estão utilizando aço de 2.000 kg por centímetro quadrado. 2.000 quê? 2.000 MPa. 20.000 kg por centímetro quadrado. Então, eles estão pesquisando isso. Quer dizer, na realidade, é por isso que eu digo a vocês, estrutura é uma coisa boa para quem trabalha, porque o que é que eu faço? Eu, como profissional, o cliente vem no meu escritório, me pede para projetar um edifício de 10 andares, 12, 15, 20 andares. Me pede para projetar um estádio de futebol. Ele chega e me dá os elementos e eu projeto com o que eu tenho no mercado para ele executar. É mais ou menos isso aí. Certo? Mas quem quer trabalhar com pesquisa, aí é uma coisa espetacular. Porque nós estamos abertos para isso. Hoje as universidades estão dando cursos. Hoje nós temos na Federal aqui de Recife, nós temos um mestrado de estrutura, se bem que é um mestrado. Nós temos, mas no sul do país nós temos doutorados. Nós temos na Europa, nos Estados Unidos, pós-doutorados. E tem pesquisa. Agora, é uma coisa que você tem que pensar em se dedicar. Porque isso é uma vida. Um mestrado você leva 3 anos. Um doutorado leva 5. Um pós-doutorado mais 10. Quando você termina, já está perto de se aposentar. Aí, já está perto de se aposentar. Então, o que acontece? É uma coisa, é um planejamento de vida. Agora, você tem que fazer engenharia, estrutura, o que for dentro da engenharia, assim, com satisfação, e chegar até a adquirir os seus objetivos. Isso é que é o importante. A gente aprendeu muito com essa pandemia, viu? Essa pandemia está ensinando muito a gente. Por quê? Porque você hoje nem é e nem tem. Você diz, eu sou doutorado nisso, sou pós-doutorado nisso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho milhões. Mentira, você não tem mais nada. Ela ensinou muito a gente isso. Então, o melhor, importante na vida da gente, é a gente se projetar para adquirir conhecimentos. Isso é que é o bom. E não é para se vangloriar e dizer que você é e tem, não. É para você dizer, a sociedade cobrou de mim e eu dei um pouco de mim à sociedade. Está entendendo? É isso que tem que ser feito. Então, essa ligação que a gente faz entre a prática e a teoria é perfeita, né? No caso, seria... Eu digo a você, eu fiz a minha vida, eu comecei como estagiário, fui me dedicando. Quando eu fui sair para trabalhar com a minha empresa, eu fui dizer ao meu patrão na época, eu vou trabalhar. Ele disse, não, Cláudio, fique aqui. E eu quero mesmo fazer minha vida. É lógico que nessa época eu já ensinava. Eu até digo a vocês, a gente como professor, a gente tem uma limitação de remuneração. Mas na época era bom para mim, porque eu estava no começo. E dei essa condição de, tá entendendo? Hoje eu vejo que essa remuneração não pesa para mim. Não é uma coisa fundamental para mim. Mas me deu condições a estudar, a ler, a trabalhar, a pesquisar, a escrever. Isso é a melhor coisa da minha vida. Está entendendo? Pois é. Então, assim, já iniciou a outra palestra, na verdade, mas bastante
bastantes alunos ainda estão presentes e professores. Então, teria mais alguma pergunta que alguém queria fazer? Uma curiosidade minha seria, qual seria o maior projeto de estrutura metálica que você já fez, em termos de pavimentos? E pavimentos, aqui no Nordeste é pouca coisa, mas eu já fiz 12 pavimentos em estrutura metálica. Agora fiz vãos grandes, fiz grandes áreas, grandes supermercados, grandes de estrutura metálica, né? Porque nós não temos. Então, aqui a limitação, Juliana, tem uma limitação muito grande, que é a limitação das prefeituras. As prefeituras limitam muito você. Está entendendo? Esse é que é o problema. O problema maior da gente é esse. Você não pode construir coisas de grandes alturas, não, por conta das limitações. Tá certo? Sim, mas o prédio já é enorme, né? Se bem que eu digo a você, construir 10 andares, 20 andares, 50 andares, é a mesma coisa. Exatamente. Porque hoje nós temos os programas que a gente calcula todos esses esforços, esses movimentos fletores, esses pórticos. A gente calcula qualquer coisa hoje. E o dimensionamento é fácil. Atualmente usa? Qual? Lá nós usamos o TQS, nós usamos o CIPECAD, nós usamos o SAP. O SAP mesmo é um programa que eu utilizo quando alguém chega lá no escritório. Cláudio, eu estou com a estrutura toda deformada, com problema. Aí eu uso o SAP, que é um programa que me dá uma condição de visualização da estrutura. Está entendendo? Mas, para o dia a dia, o CIPECAD é o ideal para a gente, porque ele dá os resultados e dá já as definições das vigas, das sapatas, dos pilares, tudo detalhado. Pois é. Mas por trás desse programa, né, tem que ter um grande engenheiro, né, para analisar se realmente aquilo está sendo bem feito. O engenheiro é fundamental. O engenheiro, a criatividade, o nome já está dizendo, engenhar. Né? O engenheiro é quem engenha, quem cria. O programa, você vai lá no meu escritório, eu tenho menino das escolas de 4 anos, de 8º período, né, que já dominam tudo, sabem fazer, mas não sabem conceber a estrutura. Quando eu coloquei aqui exatamente esse tema, concepção estrutural, esse é que é o difícil. Conceber a estrutura, tá certo? Conceber, posicionar os pilares, posicionar as vigas, tá certo? Fazer esse estudo prévio. Esse é o que é difícil. E esse você vai adquirir com o tempo. Vai adquirir exercitando. Exatamente, com a prática, né? Com a prática, exatamente. A gente vê o básico no curso e a experiência vai... O pessoal tem que entender que o curso de engenharia dá uma formação boa, tá certo? Mas ela precisa ser desenvolvida. Você, na realidade, eu até digo a meus alunos lá, eu digo, vocês só vão ser engenheiros mesmo daqui a 10 anos. É força de expressão. É só para cobrar deles. É verdade. Certo? Porque eles precisam exercitar. Então, pronto. Eu acho que os alunos gostaram muito, inclusive tem bastante aluno ainda na sala, mas eu acho que o tempo já passou, né? São 7h25 e já tem outra palestra já que iniciou. Pronto. E você pode, né, dar o meu telefone, dar o meu e-mail, quem quiser escrever para a gente, sem problema nenhum, eu respondo sem problema nenhum, viu? Pronto, eu coloco aqui no chat, então, o seu e-mail. Tá certo. Muito obrigada, professor. Felicidade, minha filha. Tá certo. Obrigada. Até logo. Boa noite. Até boa noite, Vila. Obrigada. Boa noite. Tchau, professor. Até amanhã. Tchau. Tchau, Até amanhã, minha filha. Até. Tchau.